Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula sobre sujeito. Na última aula, falamos sobre sujeito simples, composto, oculto, elíptico e indeterminado. Faltou falarmos sobre a oração sem sujeito. É muito interessante nós nos lembrarmos que termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E muitos se assustam. Opa, se o termo é essencial, como pode haver uma oração sem sujeito? Muito bem, ocorre que por vezes interessa muito mais a informação, interessa aquilo que se está dizendo e não há um sujeito fazedor da ação verbal. Então, nem um sujeito que não esteja fazendo a ação. Não há a quem referir aquela ação verbal. Como vocês vão identificar esta circunstância de oração sem sujeito? Sempre verifique o verbo que estiver presente. Há verbos chamados impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não admitem pessoa, que não estarão ligados a um sujeito. Nós vamos ver quais são esses verbos, em que circunstâncias eles aparecem e algumas outras situações especiais em que vocês irão localizar essa oração sem sujeito. Vamos começar agora pelos primeiros exemplos que trazem o verbo haver. Havia muitos curiosos na rua. Veja, ao se dizer havia muitos curiosos na rua, nós não precisamos identificar essa situação a um sujeito específico. Simplesmente constata-se que pessoas estavam na rua. Mas eu não usei o verbo estar, eu usei o verbo haver, que é um verbo que não admite o sujeito. Há uma outra situação do verbo haver em que não há a existência do sujeito. Quando se diz, veja o segundo exemplo, há 1 ano não nos encontrávamos. O verbo haver, quando indica tempo passado, também estará formando uma oração sem sujeito. Essa situação de oração sem sujeito deve trazer para vocês a seguinte ideia. Vamos lá. O verbo haver não admite sujeito. Outros verbos, sinônimos do verbo haver, admitem. Vejam que eu disse, há muitas pessoas andando na rua, ou se eu disser, muitas pessoas estavam andando na rua, nessas duas circunstâncias, nós temos sujeitos diferentes. Usei o verbo haver, estou usando um verbo impessoal. Ele não quer, ele não admite sujeito. Você pode se perguntar, mas qual é a diferença se você está dizendo a mesma coisa? Eu não estou dizendo a mesma coisa. Usar o verbo haver é constatar a situação. Usar o verbo estar é querer se referir de forma mais direta àquele sujeito que está ligado àquele verbo, seja o verbo estar, seja o verbo ocorrer, seja o verbo acontecer, que podem ser usados como sinônimos do verbo haver. Aceite isso, aceite que o verbo haver não quer sujeito e ficará muito mais fácil para você classificar esse sujeito presente na oração. Aceite também que, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e indicando tempo passado, não haverá o sujeito. Peraí, indicando tempo passado? Sim, eu digo, há 2 anos não o encontro. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre concordância. Comecem a observar que os exemplos trazem verbos no singular. Daqui a pouco nós vamos ver por que isso ocorre, qual é o fenômeno da gramática que explica essa circunstância. Vamos ver outras estruturas, além dessas que eu falei com o verbo haver, em que não há sujeito. Vejam comigo. São 7 horas. O verbo ser, indicando horas, distância, temperatura, não admite sujeito, também é chamado impessoal. São 7 horas, eu poderia dizer, são 3 quilômetros daqui até a minha casa, eu poderia dizer, são 30 graus neste momento na minha cidade, enfim. Eu posso usar esse verbo associado a circunstâncias climáticas, não é? E veja só, climáticas, de distância também, não se esqueçam disso, não é? E de tempo também. É possível que vocês encontrem essa estrutura de oração sem sujeito com verbos que indiquem fenômenos da natureza. Pensem em vários. O exemplo está aí. Chovia naquela noite.
Poderia ser ventava naquela noite, trovejava naquela noite. Enfim, verbos que por si indiquem o fenômeno da natureza. É o verbo que tem de indicar. Se eu dissesse a chuva estava forte naquela noite, eu estaria direcionando o foco de atenção para a chuva. Se eu usar o verbo chover, a oração será sem sujeito. Se eu disser a chuva estava forte naquela noite, eu direcionei a minha atenção para o substantivo chuva. Observem essas diferenças, essas sutilezas no uso dos verbos, dos substantivos, na aplicação da gramática. Outra situação. O verbo fazer também poderá ser usado como impessoal, em circunstâncias muito específicas, indicando tempo passado ou clima. Então veja, fazia calor naquela sala. Tempo passado, eu poderia dizer, faz 2 dias que não o vejo. Assim como eu disse agora há pouco, há 2 dias não o vejo. Tudo bem? Então, o verbo fazer e o haver, indicando tempo passado, são verbos impessoais. Vão gravando essas circunstâncias desses verbos específicos. Também o verbo estar, indicando clima. Circunstâncias relacionadas a clima, a temperatura. Veja o exemplo. Está 30 graus em São Paulo. Não é? Eu poderia dizer está calor, está frio, outras circunstâncias climáticas. Muito bem, você viu que esses verbos haver, fazer, ser e estar em circunstâncias específicas serão considerados verbos impessoais. Então não é sempre que eles aparecerem que eles estarão formando as chamadas orações sem sujeito. Sempre observem o que eles estão indicando no contexto em que aparecem. Tudo bem? Há pouco eu disse para vocês que é necessário ver, observar a concordância desses verbos impessoais. Há uma regra geral de concordância. Esses verbos escapam dessa regra. Vamos ver uma situação, novamente, com o verbo haver, né, em que muitas pessoas cometem aí, na fala principalmente, um deslize, considerando esse verbo como pessoal e não como impessoal, e aparece uma concordância gramaticalmente errada. Vejamos duas circunstâncias na tela, 2 exemplos, um correto, outro incorreto, e veja como você normalmente utiliza esse verbo. Leiam comigo. Havia muitos alunos na sala. Havia. O verbo está na terceira pessoa do singular, que é a característica do verbo impessoal. Se não há sujeito, o verbo fica no singular. Então seria incorreto dizer ou escrever haviam muitos alunos na sala. Observem, se eu trocasse o verbo haver por um sinônimo, eu estaria trocando um verbo impessoal por um verbo pessoal. Eu poderia dizer existiam muitos alunos na sala, mas se for o verbo haver, ele não quer sujeito, então ele vai ficar no singular. Entendam que é necessário respeitar essa característica do verbo haver. Isso vai valer também para os verbos fazer e para o verbo estar. Já vamos ver que o verbo ser é um verbo que entra numa exceção na nossa gramática. Até porque ele é considerado gramaticalmente um verbo anômalo. Em várias situações, nós vamos ver o verbo ser em circunstâncias que escapam à regra geral. Por falar em regra geral, qual é a regra geral de concordância verbal? Leiam comigo e vejam um exemplo em que essa regra geral está sendo aplicada. O verbo concorda com o sujeito. Sim, quando há sujeito na oração, o verbo concorda com esse sujeito. Olhem lá. Existiam muitos alunos na sala. O verbo existir é um verbo pessoal. O que é ser verbo pessoal? É admitir um sujeito. Admitir e concordar com esse sujeito. É obrigação do verbo, quando há sujeito, concordar com ele. Então, eu usei o verbo no plural. Existiam muitos alunos na sala. Errado seria dizer existia muitos alunos na sala. Bem, você entendeu a diferença? Usei o verbo haver, sou obrigada a colocar o verbo no singular. Se eu trocar o verbo haver por outro verbo, eu passo a ter um verbo pessoal e devo usar a regra geral de concordância. Entendido isso? Ótimo.
Você já ouviu falar também em locuções verbais. O que é uma locução verbal? Quando não há na oração somente um verbo, mas dois verbos ou três verbos, e essa junção de dois ou três verbos traz apenas uma informação. Nós vamos ver como se faz a concordância em locuções verbais em que haja um verbo impessoal ou quando há um verbo pessoal. Como se aplicam as regras de concordância? A regra geral ou a regra especial para esses verbos chamados impessoais? Vejam os exemplos comigo e observem que na locução verbal há um verbo chamado principal. Como é que eu vou saber qual é o principal? É o último que você escreve. Aquele que estiver antes dele será chamado verbo auxiliar. Vejam os exemplos comigo. Deve haver questões mais simples. Deve haver. O primeiro verbo, o verbo dever, é o verbo auxiliar. O último verbo que eu escrevi, o verbo haver, é considerado o verbo principal. Quem é que manda nessa concordância? Quem manda nessa concordância, quem rege essa concordância é o verbo principal. Neste primeiro exemplo, é o verbo haver. O verbo auxiliar, seja lá qual for, vai seguir aquilo que o principal mandar. Ele é impessoal, o auxiliar será impessoal. Supondo que eu trocasse o verbo haver por existir, que não é impessoal. Lembrando, ele é sinônimo de haver. Quando eu faço essa troca, eu vou voltar para a minha regra geral de concordância. Observem, devem existir questões mais simples. Para a primeira oração, a palavra questões não é sujeito, a oração é sem sujeito. Para a segunda oração, o sujeito é questões. Observe o exemplo seguinte: há de haver questões mais simples e logo abaixo, hão de existir questões mais simples. Pessoal, eu só devo me preocupar com aquele verbo que é principal. Se o verbo haver não aparecer como principal, ele vai passar a ser pessoal, porque o verbo principal aí, que é o existir, é pessoal. Então, é uma circunstância em que o verbo haver foi para o plural, não como principal, mas como auxiliar. Acharam difícil essa concordância? Ela será pedida a vocês no vestibular, podem esperar, não é? Assim como vocês devem observar outras regras de concordância, por exemplo, como vai acontecer com o verbo ser, que é o verbo que eu chamei de anômalo, que segue características muito especiais. Passemos por alguns exemplos do verbo ser e vamos observar que ele sempre vai concordar com a indicação numérica presente no predicativo. Vamos lá. São 7 horas, amanhã serão 27 de março. Eram 13 quilômetros até a sua casa. Devem ser 2 horas agora. Viram só? O verbo ser concordou com um número e é assim que vai acontecer com ele, por ele ser um verbo especial. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre termos da oração, sobre concordâncias especiais e eu quero que você esteja acompanhando comigo. Um grande abraço.